arquitetos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a arquitetura fascinante do Rio de Janeiro. Então, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Quer dizer, e acompanhe o vídeo. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, onde a montanha encontra o mar, uma tapeçaria vibrante de cultura, história e natureza. Esse espírito cativante está incorporado na arquitetura da cidade, uma mistura única de grandeza colonial, inovação modernista e ousadia contemporânea. Das ruas de paralelepípedos do centro às maravilhas modernas da Barra da Tijuca, os edifícios do Rio narram uma história cativante de evolução e transformação. A jornada arquitetônica do Rio começou no século XVI, com a chegada dos portugueses. As primeiras estruturas da cidade, imbuídas de influências europeias, refletiam as tendências arquitetônicas predominantes em Portugal, caracterizadas por elementos barrocos e rococós. Igrejas, mosteiros e prédios governamentais dessa época são testemunhos do passado colonial da cidade. À medida que o Rio florescia, sua paisagem arquitetônica se diversificava. O século XIX testemunhou a ascensão dos estilos neoclássico e eclético, espelhando a crescente riqueza da cidade e suas aspirações cosmopolitas. Grandes avenidas, inspiradas nos bulevares parisienses, foram construídas, ladeadas por imponentes edifícios adornados com fachadas complexas e detalhes ornamentados. Esses empreendimentos arquitetônicos refletiam a ambição do Rio de se estabelecer como uma metrópole sofisticada no cenário mundial. A Igreja de São Francisco de Paula, uma igreja magnífica que data do século XVIII, permanece como um testemunho da grandeza colonial do Rio. Sua fachada imponente, adornada com entalhes complexos e estátuas de santos, mostra a opulência do estilo barroco. No interior, os tetos altíssimos da igreja são adornados com afrescos de tirar o fôlego, transportando os visitantes de volta a uma era passada de fervor religioso e maestria artística. A poucos passos de distância, o Palácio Imperial, outrora residência de imperadores e coração do poder político brasileiro, oferece outro vislumbre do passado imperial do Rio. Construído no final do século XVIII, o estilo neoclássico do palácio, com sua fachada simétrica e grande pórtico, reflete a influência das tendências arquitetônicas europeias na cidade. Os interiores opulentos do palácio, adornados com móveis luxuosos, lustres de cristal e obras de arte requintadas, evocam a grandeza e o esplendor da monarquia brasileira. O século XX inaugurou uma nova era para a paisagem arquitetônica do Rio, marcada por um afastamento dos estilos históricos e uma aceitação do modernismo. O Museu de Arte Moderna, projetado pelo renomado arquiteto brasileiro Afonso Eduardo Reide e inaugurado em 1958, incorpora essa mudança em direção a linhas elegantes, espaços funcionais e uma celebração de novos materiais. O design inovador do museu, com uma fachada de brise-soleil que filtra a luz natural para o interior, rapidamente o estabeleceu como um ícone arquitetônico do modernismo brasileiro. A planta aberta do edifício e os espaços de exposição flexíveis,
uma marca registrada da arquitetura modernista, forneceram uma tela em branco para exibir arte moderna e contemporânea. Outra joia arquitetônica dessa época é o Teatro Municipal, a grande casa de ópera do Rio. Inaugurado em 1909, o design do teatro, inspirado no Palais Garnier, em Paris, reflete o fascínio da cidade pela grandeza arquitetônica europeia. Seção 4. Visões do futuro. Museu do Amanhã e Parque Olímpico. Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro continuou a abraçar a inovação arquitetônica, com estruturas contemporâneas que ultrapassam os limites do design e da engenharia. O Museu do Amanhã, projetado pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava e inaugurado em 2015, é um testemunho do espírito futurista da cidade. O design futurista do museu, com sua cobertura em balanço e curvas orgânicas, evoca uma nave espacial pairando na orla da Baía de Guanabara. No interior, o museu explora temas de sustentabilidade, tecnologia e o futuro da humanidade, solidificando ainda mais a posição do Rio como uma cidade na vanguarda da inovação. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram outra oportunidade para o Rio mostrar sua proeza arquitetônica ao mundo. O Parque Olímpico, projetado pelos arquitetos da AECOM, com seu design sustentável e uso inovador de materiais, reflete o compromisso da cidade em criar um legado duradouro. Seção 5. Guardiões da Cidade. Cristo Redentor e o Espírito do Rio. Nenhuma discussão sobre a arquitetura do Rio estaria completa sem mencionar o icônico Cristo Redentor. De pé no topo do Morro do Corcovado com os braços abertos, a estátua se tornou um símbolo da própria cidade, representando esperança, redenção e o espírito acolhedor de seu povo. Concluída em 1931, o estilo Art Deco da estátua, caracterizado por formas geométricas e linhas aerodinâmicas, era uma escolha popular para monumentos da época. O design e a localização do Cristo Redentor, visível de quase todos os cantos da cidade, o tornaram um dos marcos mais reconhecíveis do mundo, um testemunho do poder da arquitetura para inspirar e unir. Seção 6. Copacabana, onde a arquitetura encontra o mar. A tapeçaria arquitetônica do Rio vai além de edifícios individuais para abranger seus espaços urbanos e arredores naturais. A praia de Copacabana, com seu icônico calçadão com padrão de ondas e edifícios Art Deco ao longo da costa, exemplifica a relação harmoniosa entre arquitetura e natureza que define a cidade. O design da praia, com seu amplo calçadão ideal para caminhadas e vistas deslumbrantes do Pão de Açúcar, a tornou uma das praias mais famosas do mundo. Os edifícios Art Deco que margeiam a Avenida Atlântica, com suas linhas elegantes, cantos arredondados e motivos náuticos, aumentam o fascínio glamouroso desta praia icônica. Seção 7. Rio de Janeiro. Uma sinfonia de estilos arquitetônicos. A arquitetura do Rio de Janeiro é um testemunho da rica história da cidade, diversidade cultural e espírito de inovação inabalável. De suas igrejas e palácios coloniais, às suas obras-primas modernistas e maravilhas contemporâneas, os edifícios do Rio contam uma história cativante de transformação e progresso. À medida que o Rio continua a evoluir, sua paisagem arquitetônica sem dúvida continuará a se adaptar e inspirar, refletindo a combinação única de criatividade, resiliência e sua aceitação inabalável do futuro. A tapeçaria arquitetônica da cidade,
continuará a ser enriquecida por novas adições, garantindo que o Rio de Janeiro permaneça uma maravilha arquitetônica para as gerações vindouras.